Olá, sejam bem-vindos a mais um Mesa de Graça. Estamos aqui reunidos para compartilharmos mais uma vez da palavra do Senhor. E hoje eu separei um tema assim muito especial, que fala que quando tudo parece perdido, ainda há um lugar à mesa. Quando tudo parece perdido, ainda há um lugar à mesa. E eu quero falar hoje sobre a história de Mefibosete. Talvez você já tenha ouvido falar Mefibosete na Bíblia. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul, né? E essa história, né, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que passamos, a vida de Mefibosete. Muitas pessoas se encaixam, né, se veem na vida de Mefibosete. E eu quero ler o que está lá em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guarde esse nome, Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dê ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Né? Olha que história tremenda essa de Mefibosete, que a gente encontra e a gente se depara com alguém que estava totalmente perdido, totalmente esquecido. E é isso que eu quero falar hoje. O que é estar perdido? Talvez você use essa expressão: eu estou perdido. O que é estar perdido? Sabe? Há momentos em que a gente se sente esquecidos, perdidos, isolados, sem propósito. Sabe esse momento que muitas pessoas passam por isso? Ela se sente esquecida e às vezes você passa determinados momentos que você pode pensar assim: poxa, mas ninguém mais lembra de mim? Né? Será que eu fui esquecido? Você fica isolado no seu canto e é aquele momento que parece que ninguém te procura. Parece que ninguém lembra de você e aí você fica no seu canto e começa a pensar até que a tua vida nem tem mais propósito. Por que eu estou vivendo ou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso agora? Sabe, as perdas da vida, elas nos levam a acreditar que não há mais espaço para nós. Eu vou repetir. As perdas da vida, elas nos levam a acreditar que não há mais espaço para nós. Ou seja, não há mais posição, não há mais sonhos, não há mais relacionamentos, não há saúde. E aí nós começamos a acreditar que tudo passou. Ou seja, eu não tenho relacionamento,
meus sonhos já se foram, já passou o tempo, mas deixa eu te falar uma coisa. A graça de Deus, ela nos prepara, ela prepara uma mesa, mesmo para quem se considere indigno ou esquecido. Tem pessoas que, mediante a tudo que passaram e viveram ou estejam vivendo, elas se sentem indignas, se sentem esquecidas, né? Assim como Mefibosete, esquecido lá em Lodebar. Mas a graça de Deus, ela prepara uma mesa para nós. Não se esqueça disso. Olha, interessante, nós lemos no versículo 1 que disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Sabe? Mefibosete, ele vivia na terra de Lodebar. E Lodebar significa um lugar de esquecimento, de sequidão. Lodebar, ou seja, pensa na vida de Mefibosete. Ele, por natureza, ele seria um rei. Porque Saul era rei. Jonatas seria rei. E logo depois de Jonatas, Mefibosete. Mas só que Jonatas, se você conhece a história, a alma dele se apegou tanto a Davi. Jonatas e Davi tinham uma amizade tão forte, assim como irmãos de sangue, que Jonatas, ele até abriu mão do seu reinado por amor a Davi, por reconhecer Davi sendo chamado por Deus. E Jonatas, então, ele abre mão do seu chamado e ele deixa Davi. E Davi, ele vem reinar como rei de Israel, como você já conhece a história, como muitos conhecem a história. E Mefibosete, por natureza, ele seria um rei, mas ele está lá em Lodebar, lugar de sequidão, lugar de esquecimento. Ou seja, ele estava totalmente sem direção, aleijado, certamente se sentindo indigno, se sentindo que não era capaz, né? Não podemos aqui dimensionar o que Mefibosete talvez estivesse sentindo, estivesse vivendo, olhando para a sua vida, olhando para o seu corpo e vendo ali uma deficiência, né? Mas a gente não pode esquecer que mesmo assim, ele tendo um sangue real, ele vivia como alguém sem valor. Vê se entenda isso. Ele tendo um sangue real, a sua natureza vinha de realeza, mas ele vivia como alguém sem valor. E eu te pergunto, quantas pessoas você conhece ou você já viu que, não reconhecendo a sua identidade em Cristo, elas estão vivendo aquém, vivendo uma vida sem valor, sem sentido, porque elas não estão conseguindo entender e alcançar a sua, vamos dizer assim, a sua realeza, a sua identidade, a sua natureza em Cristo, né? Então, será que tem alguém que se sente assim? Será que tem alguém? Será que alguém se sente ferido, esquecido? Será que alguém não consegue mais enxergar a sua identidade real? Será que tem alguém passando por momentos assim? Guarde uma coisa, a bondade de Deus, ela nos busca. Olha o que fala aqui Davi, né? Vamos colocar Davi sendo um tipo de Cristo, e ele fala aqui, olha, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? A bondade de Deus, ela sempre nos busca. A bondade de Deus, ela sempre nos alcança. Sabe, Cristo, ele vem em busca dos perdidos, não para julgar, mas para restaurar. Sabe, quando a gente olha assim para Jesus, a gente vê o amor dele e entende que quando a gente se aproxima dele, ele não está para nos julgar, mas para nos restaurar. E a gente vê isso na vida de Mefibosete. E no versículo de 3 a 8, Davi, ele recebe Mefibosete, tá? E a gente vê aqui que ele devolve dignidade e herança. Se você olhar a partir do versículo 3, mas eu quero mais à frente um pouquinho, no versículo 4, ele fala, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Olha só, ali Davi manda que ele saísse de Lodebar,
Sabe, muitas vezes Deus ele vai fazer isso com a gente. Ele vai nos tirar de um lugar de Lodebar, de esquecimento, né, daquele lugar indigno. E Davi queria mostrar para Mefibosete, eu falei assim, olha, sai de Lodebar, vem para cá, porque quando você sai do lugar de onde você está, é como que você não se lembrasse daquilo. Você passa a viver coisas diferentes, você não tem lembrança daquele lugar. Você não tem lembrança da sequidão, você não tem lembrança das coisas indignas, tá? Então, Davi manda chamar Mefibosete, que ele saísse lá de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra e disse-lhe a Davi, Mefibosete disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha a sorte de Mefibosete sendo mudada. Aquilo que ele achava que não, os seus sonhos, a vida de realeza, que talvez ele achou que tivesse passado o tempo, ele não acreditava mais, de repente está diante dele um homem de Deus para mostrar para ele, falar para ele que tu comerás pão sempre à minha mesa. Mas olha como estava o coração de Mefibosete devido à sua identidade, aquilo que ele vivia lá em Lodebar. Olha a resposta dele. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como Mefibosete ele se enxergava. Quem é o Senhor para olhar para mim? Eu sou como um cão morto. Sabe? Um cão morto, um cão largado, ou seja, sem valor, sem vida, sem esperança, sem possibilidades. Essa era a visão que Mefibosete ele tinha. Mas a mesa de Jesus ela não é para os perfeitos, mas para aqueles que são alcançados pela graça do Senhor. A mesa de Jesus ela não é para os perfeitos, mas para aqueles que são alcançados pela graça de Jesus. Então Mefibosete ele começou a comer a mesa de Davi como um dos filhos do rei, como nós lemos no versículo 11, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Olha que coisa especial. De repente, Mefibosete se vendo como morto, e ele agora está vivendo como um dos filhos do rei. Olha como Jesus ele faz com a gente. Como eu, você, como nós vivíamos antigamente, sem conhecer o Senhor, vivíamos uma vida totalmente morta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E diz lá em Efésios 2 que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe, nós fomos ressuscitados em Cristo. E agora não somos mais como um cão morto, mas agora nós nos sentamos à mesa do rei para desfrutar ali de um banquete, comer à mesa, comer do pão, né, que o Senhor ele reparte para nós. Eu quero te falar que você não está esquecido. E ainda há lugar para você nessa mesa. Sabe, você não está esquecido. Não deixa essa mentira, não deixa o inimigo colocar esses pensamentos que você está esquecido, ninguém lembra de você, né? Já passou o tempo. Não. Né? Eu lembrei de um texto aqui que fala lá em Isaías 49:15. Eu quero ler para você agora. Olha que coisa tremenda. Isaías 49:15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que coisa especial, que coisa tremenda. Acaso a mulher, acaso a mãe, ela vier esquecer do filho que ela amamenta, do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que coisa especial, o Senhor não se esquece de ti. O Senhor não se esquece, então não aceite viver em Lodebar quando há um lugar preparado para você na presença do rei. Não aceite ir para esse lugar. Se você se sente como Mefibosete, ferido, esquecido, sem esperança, volte os teus olhos para o Senhor hoje.
Volte os teus olhos para Deus, o justo juiz. Tem um louvor que fala, né? Volte os teus olhos para Deus, o justo juiz. Olha para Ele, olha para o Senhor, olha para Jesus. Ele tem um lugar especial para você. Eu queria orar por você agora. Queria que você, nesse momento, aonde você estiver, quando você estiver, que você feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Deixa o Espírito Santo mudar a sua sorte. Tirar você de Lodebar, se você se encontra lá, ou talvez não se encontre em Lodebar, talvez você esteja passando por uns momentos difíceis, mas o Senhor, Ele quer tocar em você agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, por essa pessoa que está assistindo agora. O Senhor sabe que cada um passa, que cada um vive. Espírito Santo, o Senhor nos conhece todo, a tua palavra diz no Salmo 139 que ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já sabe o que vai sair dela. O Senhor conhece o coração dessa pessoa. Eu oro que todo sentimento contrário, o que ela passa, o que ela está vivendo, que ela possa olhar agora e enxergar a tua graça, a tua misericórdia, saber que o Senhor nos tirou de Lodebar, e o Senhor nos trouxe à mesa do Rei, para sentarmos à mesa e para termos o alimento a cada dia. Por isso eu oro para que o Senhor venha fortalecer essa vida, fortalecer esse coração, mover agora todas as coisas na vida dessa pessoa que está nos assistindo agora, que teu Espírito Santo mude a sorte dela agora. Mude a sorte dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, abençoa esse coração, essa vida, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus queridos? Se você gostou dessa palavra, se falou o teu coração, compartilhe. Dê um joinha lá, dê o seu like, compartilhe com a pessoa que você sentiu, que você quer falar. Eu tenho até brincado. Se você gostou, você compartilha. Se você não gostou, compartilha também essa palavra, né? Que o Senhor venha te abençoar. Mas deixe seu like, inscreva-se no canal, ok? E até a próxima, querendo o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, forte abraço, fique na paz do Senhor.